Oi, gente. Meu nome é Iago, eu trabalho em biodiversidade. Eu decidi falar sobre o ecossistema de praias arenosas, explicar um pouco dos padrões que a gente consegue observar nesse ecossistema e falar um pouco dos processos que tentam explicar. Então, primeiro, fazendo uma caracterização desse ecossistema de modo geral, né, as praias arenosas elas podem ser descritas por três principais variáveis, que é o regime de maré, o clima de onda e o tipo de sedimento que a gente tem naquela região. A interação entre esses três fatores vão gerar um gradiente de estados morfodinâmicos, que vão daquelas praias dissipativas, que são aquelas praias mais extensas e planas, até as praias refletivas, que são aquelas praias que são mais curtas e têm uma inclinação maior. Na imagem, a gente consegue ver um exemplo de cada uma dessas. A gente tem a Praia de Santos, que seria uma praia dissipativa, e a Praia de Toque Toque Pequeno, que é uma praia refletiva. Na imagem, a gente já consegue ver também uma diferença entre as duas quanto à energia de onda, o hidrodinamismo de cada uma. Na praia dissipativa, por conta da sua inclinação ser bem menor, a energia de onda vai se dissipando até que a onda chegue na face praial. Já na praia refletiva, não. A energia de onda não é dissipada e ela chega com uma energia muito forte na face praial. Por isso também que a praia dissipativa recebe esse nome. Outra diferença, então, quanto ao sedimento. Nas praias dissipativas, a gente teria grãos de sedimento mais finos, comparados às praias refletivas, onde a gente pode encontrar grãos maiores, como aqui a gente consegue ver nessa foto. Então, fazendo um comparativo entre esses dois extremos, entre as praias dissipativas e refletivas, a gente teria um aumento do tamanho de grão, nesse sentido, dissipativo e refletivo, e também um aumento da ação de ondas. Lembrando que esse aqui é um gradiente, né? Então a gente teria aquelas praias que estariam nesse nível intermediário entre esses dois estados morfodinâmicos, e hoje já se discute em outros estados morfodinâmicos, mas eu vou focar nesses que são os mais tradicionais. Sobre a comunidade biológica que reside as praias arenosas, elas são muito diversas, então as praias arenosas apresentam diferentes grupos com diferentes modos de vida, sendo que na maioria das praias arenosas, os grupos mais dominantes são os crustáceos, os poliquetas e os moluscos. Eu trouxe aqui um exemplo de cada um desses grupos, então o gênero Ocypode, o gênero Scololepis e Donax, do bivalve, que vive nessas praias arenosas. Beleza. Então, a gente tem uma variedade de grupos biológicos que residem nas praias, mas como que essa comunidade biológica se distribui em uma mesma praia? As praias arenosas elas podem ser divididas em grandes faixas. Isso levando em consideração as linhas de maré. Então, a gente tem a maré alta e a maré baixa. Então, dividindo a praia, a gente teria a primeira região, que seria o supralitoral, que fica naquela parte superior da praia, onde essa região não teria quase nenhuma influência quanto à maré. Então, essa região não ficaria submersa, a não ser em eventos extremos, como ressaca ou tempestade. Seguido pelo supralitoral, a gente teria o entre marés, como o próprio nome diz, é uma região que fica entre a maré alta e a maré baixa. Então, os organismos que vivem nessa faixa, eles precisam ser adaptados a tolerar esse tipo de condição, né? Já que, ora, eles estariam expostos, ora, eles estariam submersos. Seguido, por último, a faixa mais inferior da praia, que seria o infralitoral. Seria aquela região que está abaixo da linha de maré baixa. Ou seja, eles quase sempre estariam expostos. Só em algum caso específico eles podem ser expostos. E aí, entre a região do entre marés e o infralitoral, a gente teria essa zona de espraiamento, que é aquela região onde a onda se quebra e se espalha pela face praia, onde a gente tem aquela quebra de onda na beira do mar. E aí, cada uma dessas faixas, a gente teria um grupo de organismos característicos que vivem nela. Começando pelo supralitoral, a gente teria aqueles organismos que não têm tanta dependência assim, da maré, e que possuem uma locomoção ativa. Então, a gente tem uma variedade bem grande de crustáceos, como eu falei, o gênero Ocypode, né, é um gênero de caranguejo. No entre marés, como eu falei daquela característica de hora está submerso, hora está imerso, os organismos precisam ser tolerados, mas é uma das áreas mais diversas da praia. A gente tem uma variedade de grupos biológicos, além de diversos modos de vida. Um que eu gostaria de destacar também aqui é os organismos que são migradores mareais. O que significa isso? Eles são aqueles organismos que vão seguir a maré. Então, quando a maré sobe, eles sobem também. Quando a maré desce, eles descem. Um exemplo disso são esse gênero que eu trouxe dos Donax, que eles têm uma estrutura de sifão que eles expõem quando a maré sobe e eles são carregados pela energia de onda.
E, por fim, o infralitoral. A gente teria aquelas espécies que quase nunca são expostas ao ar. Então, teria vários grupos de moluscos, como gastrópodes, por exemplo. Beleza, entendido como os organismos se distribuem numa mesma praia, agora vamos entender como eles se distribuem em diferentes praias. Com vários estudos que foram feitos sobre ecologia de praias, viram que existe uma diferença entre a comunidade biológica de praias refletivas e praias dissipativas. E aí, eles viram que em praias refletivas a gente teria comunidades menos densas e abundantes comparadas às praias dissipativas, onde a gente teria, onde essas praias suportariam comunidades mais ricas e abundantes. Isso faria com que a gente tivesse um aumento de interações biológicas acontecendo ali, né? Então, a gente aumentaria a taxa de competição e predação entre as espécies. E aí, entendendo um pouco de por que e como isso acontece. Uma das primeiras hipóteses que surgiram foi a hipótese autoecológica, que focou em tentar explicar em praias refletivas a baixa abundância e riqueza da comunidade biológica. Basicamente, o que essa hipótese fala é que aqueles fatores ambientais, aqueles fatores físicos do ambiente, eles seriam mais importantes na hora da estruturação da comunidade comparado às interações ecológicas que estão acontecendo ali. Então, aqueles fatores que eu expliquei no começo, o clima de onda, o regime de maré e a areia, seriam mais importantes do que as interações biológicas que estariam acontecendo na praia. Ou seja, essa hipótese tem que explicar porque em praias refletivas a gente teria menos organismos. E eles falam que esses organismos eles seriam mais fisicamente controlados do que biologicamente acomodados. Uma segunda hipótese que surgiu foi para tentar explicar a baixa diversidade em praias refletivas naquela zona de espraiamento, né, do entre marés, que é a hipótese da exclusão por espraiamento. Lembrando que eu falei isso quanto à energia de onda em praias refletivas, a gente tem um alto hidrodinamismo em praias refletivas. E isso vai refletir, então, que a gente tem uma força de espraiamento muito grande. As ondas chegam com muita energia na face praial, então a força de espraiamento é muito grande. Por conta dessa alta força de espraiamento, a gente teria a exclusão de várias espécies que seriam sensíveis a essa pressão ambiental. Isso faria com que a gente diminuísse a abundância, a riqueza e a biomassa das espécies nessas regiões, o que explicaria a baixa abundância em praias refletivas também, por conta dessa força de espraiamento. Uma terceira hipótese que surgiu foi a hipótese da severidade ambiental, que ela tentou unir aquela primeira hipótese autoecológica e essa segunda que surgiu, a exclusão por espraiamento. E ela tentou dar uma hipótese de modo geral, sem focar em determinada zona, em determinada região da praia, nem algum tipo de praia específico. Eles avaliaram de modo geral. Outra diferença também foi, né, durante esses estudos, eles não avaliaram em nível de comunidade, e sim a nível de população. E com isso eles conseguiram ver que essas variações entre praias refletivas e dissipativas não aconteciam só em nível de comunidade, eles aconteciam em nível populacional também. Eles observaram variações de características da população, quanto, por exemplo, a abundância da população, a taxa de fecundidade, crescimento e sobrevivência dos indivíduos. Uma das possíveis explicações para isso foi quanto à repartição de energia que aqueles indivíduos tinham que fazer. Eles tinham que separar uma quantidade muito grande de energia para se manter naquele ambiente, o que fazia com que a gente tivesse uma diminuição da abundância, do tamanho, do peso médio dos indivíduos, da taxa de crescimento e entre outras coisas. Isso, por exemplo, explicaria a diferença entre essas taxas, essa diminuição de abundância e diversidade entre as praias refletivas e dissipativas, por conta dessa repartição da energia que esses organismos tinham que fazer. Com novos estudos, eles viram que nem todos os organismos respondiam a esse padrão de menos espécies e menos abundantes em praias refletivas. Eles viram que alguns organismos eram mais abundantes em praias refletivas. E aí começou a se gerar novas hipóteses. Uma das hipóteses foi a hipótese de segurança ambiental. E eles observaram que aqueles organismos que viviam no supralitoral, como os crustáceos, eles tinham maior abundância e riqueza em praias refletivas. Então eles não seguiam aquele padrão. E aí, com isso, começou a se fazer estudos e eles geraram essa hipótese. E o que eles falavam? Que, além de tentar relacionar os fatores físicos com os fatores biológicos desses organismos, deveriam ser considerados também as respostas biológicas desses indivíduos, dessas populações, quanto a essas pressões ambientais. Além de considerar também a história de vida de cada uma. Dessa forma, a gente conseguiria entender melhor os mecanismos de estruturação daquela comunidade das praias. Basicamente o que fala é que a gente tem que considerar outros fatores
além dessas questões de abundância, de riqueza e tudo mais. Considerar também os traços evolutivos de cada uma das espécies. Primeiro foi observado isso para o supralitoral, né, com essas populações de crustáceos, mas recentemente, né, Hermann e colaboradores em 2010 avaliou para uma espécie de bivalve doente marés e viram que também isso aconteceu com essa espécie de Donax, que essa espécie ela era mais abundante em praias depretivas, ou seja, que a hipótese de segurança ambiental também valeria para essa espécie. Então, a ecologia de praias ainda tem estudado várias hipóteses e testado essas hipóteses para diferentes populações em diferentes condições, mas basicamente o que se fala é isso, tentando explicar essa diferença entre as praias refletivas e dissipativas. Espero que tenha ficado claro o que eu falei, e muito obrigado, gente.